Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa, mais uma live, a nossa 35ª live. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar e trabalho com constelações familiares tanto no grupo quanto no setting individual, tanto presencial quanto pela internet, né, pelo FaceTime, pelo Skype, qualquer dessas ferramentas. E eu venho fazendo já esse programa há algum tempo, agradeço a participação de todos vocês, cada vez eu recebo mais feedback, mais perguntas, mais temas que as pessoas gostariam de ouvir, isso para mim é muito bom. Então, o propósito de fazer esses programas, de gravar essas lives, é justamente disseminar esse pensamento sistêmico. Porque se a gente sabe e conhece aquilo que encrenca as famílias e as nossas relações, a gente já sabendo disso, a gente pode lidar de uma forma a evitar ou a colocar as coisas no lugar. Porque esse trabalho, nesse trabalho de constelação, a gente acaba ressignificando conteúdos dentro daquilo que a gente chama de 3 leis sistêmicas, que eu falo sobre isso no vídeo 1, no vídeo 6. Então eu convido vocês a procurarem também na minha página, Uli Holtz Constelações Familiares, tem do lado esquerdo ali aquele menu onde tem ali vídeos, é só clicar ali, estão todos ali também, ou no YouTube, se vocês quiserem procurar, em Máximo Comunicação, Uli Holtz Constelações Familiares, vocês também vão encontrar esses vídeos disponíveis no YouTube, para vocês se interarem desses assuntos, porque hoje eu quero dar continuidade ao tema, que a gente conversou um pouquinho sobre ele no último programa, na última live, onde a gente falou sobre a importância de reconhecer e saber qual é o nosso lugar, e principalmente o lugar dos filhos, o lugar de novos maridos, novas mulheres, nessas famílias reconstituídas, né? Nessas famílias mosaico que a gente fala. E eu conversei também um pouquinho com vocês sobre como é isso, essa colocação também, essas exclusões que às vezes acontecem, mesmo de forma inconsciente, em relacionamentos homoafetivos, quando o casal resolve ter um filho, né? Então, hoje eu gostaria de continuar um pouquinho nesse tema, trazer um pouco também o que acontece quando um casal, por exemplo, não consegue ter filhos. Então, nós temos aqui uma mulher, um homem, e eles querem ter filhos e não conseguem ter filhos. De repente, fazem tratamento, um monte de coisa e não vêm os filhos. E aí eles podem optar, hoje a ciência conta com milhões assim de possibilidades, né? A gente tem muitos recursos antes de esgotar esse não à maternidade, esse não à paternidade. Então existem muitas técnicas, por exemplo, uma delas, a fertilização in vitro, onde a gente faz uma transferência de embriões depois de volta para a mãe. Então, no primeiro momento, o que os médicos fazem? Uma coleta de óvulos, esses óvulos são fecundados com o sêmen do pai, e aí acontecem os embriões. Então, vamos supor que numa primeira coleta, numa primeira fecundação, haja 2 embriões. Aí esses embriões são implantados, existe um tempo para a gente saber se deu tudo certo, se esses embriões eles se implantaram no útero, se essa gestação vai adiante, mas muitas vezes acontece que esses embriões são reabsorvidos e aí acontece mais uma frustração. E aí, de repente, a mulher se submete de novo a toda aquela carga hormonal e, digamos que acontecem mais 2 embriões, esses embriões são implantados novamente e, mais uma vez, isso não dá certo. Então, o casal fica muito triste, né? E talvez ele resolva entrar numa fila de adoção. E aí, o que acontece aqui? A gente imagina que eles esperam e aguardam aqui por uma criança. E o que é que acontece muitas vezes aqui? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que é aquele que estudou isso muito a fundo, esses assuntos todos, ele fala, eu ouvi ele falar já muitas vezes, que ele não indica uma adoção.
E aí isso pode parecer muito cruel, e de fato é, porque a gente fala, puxa vida, quer dizer, eu posso ter um cachorro em casa, mas eu não posso oferecer um teto para uma criança? E aí, quando a gente vai a fundo e entende do que ele está falando, isso fica muito mais claro, porque do que é que ele está falando? Ele está falando que é melhor não adotar do que adotar de forma leviana. E eu vou explicar o que isso quer dizer. Quando um casal quer muito um filho, quando ele já tentou e usou todos os recursos para isso, com que olhar ele vai olhar para essa criança? Ele vai olhar para essa criança como alguém, um objeto de desejo, que se coloca a serviço dessa família. É como se essa criança tivesse a obrigação de tapar um buraco, uma falta deste casal. E é isso que o Bert Hellinger chama de uma adoção leviana. Por quê? Essa criança, ela perdeu a família dela. Alguma coisa aconteceu aqui que essa família não deu certo, que essa criança foi dada em adoção. Mas ainda assim, mesmo sendo dada em adoção, ela vem com toda a história dela. Essa criança, o DNA dela, conta a história destes pais biológicos. E onde a gente consegue fazer uma boa adoção? Quando este casal tem uma intenção única de acolher essa criança, porque agora eles têm condição de oferecer um teto, oferecer educação, oferecer princípios. Quando esse casal tem uma segunda intenção, ou a primeira intenção em que essa criança se coloque a serviço deles, na falta deles, na carência deles, isso pode dar muito errado, e geralmente dá. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram daquela lei do equilíbrio, né? Onde os pais dão a vida, os filhos recebem a vida. Esses filhos crescem, vão passar a vida adiante nos filhos deles. Mas os filhos, os pais é que dão vida. Não são os filhos que dão vida aos pais. Quando de alguma forma um filho se coloca a serviço dos pais, este pequeno escorrega para o lugar de grande e isso já dá encrenca na hierarquia. Ou seja, isso não tem como dar certo. Isso já é difícil com filhos naturais quando isso acontece. E quando isso acontece de um casal, digamos, esperar feliz, ter esperança de que logo mais uma criança seja abandonada para que ela possa se beneficiar da perda dessa família, isso é pesado demais para essa criança. E quando essa criança não é recebida nessa primeira intenção de que eles têm uma condição e têm algo a oferecer para essa criança sem querer nada em troca, simplesmente fazer pelo prazer e pelo amor de ver uma criança crescer embaixo do seu teto, então isso fica pesado para essa criança. E essa criança não vai conseguir aceitar o tudo que esses pais adotivos, ou esses pais do coração, como vocês quiserem chamar, têm para oferecer. Então é por isso que o Bert Hellinger fala que ele não indica a adoção. Porque normalmente uma adoção, ela vem com uma dor, com uma expectativa em relação à criança. Então quando estes pais conseguem, esse casal consegue fazer e se preparar para ser pai adotivo no sentido de se limpar dessas segundas intenções, aí essa adoção pode ser muito feliz. Porque estes pais olham para esta criança, olham para os pais biológicos dessa criança e trazem todos para dentro da sua casa. Todos no sentido de que eles honram, lembra que eu falei no último programa, eles respeitam toda a história e a perda dessa criança. E veem nessa criança as qualidades deste sistema. Então, quando uma criança cresce aqui e de repente ela tem alguma coisa que ela faz muito bem feita e que não tem muito a ver com as características dessa família, é muito bom que ela também saiba, puxa, seus pais são bons, porque você é boa. Então, quando eu olho para você, eu agradeço sempre o encontro deles. O difícil deles, eu coloco no meu coração, eu respeito. E você tem o direito daqui de ser nosso filho do coração e também o filho biológico deles. Você tem duas famílias, você tem 4 pais. 2 pais biológicos, pai e mãe,
e o seu vice-pai e a sua vice-mãe, seu pai do coração, sua mãe do coração. E qual é o bom lugar para essa criança? Digamos aqui que esse casal, na verdade, esses filhos, essas crianças, elas não vingaram, por assim dizer, né? Elas não sobreviveram, elas não nasceram, mas sistemicamente falando, essa informação da passagem delas por esse curto espaço de tempo dentro do ventre dessa mãe, também contam como crianças. Então, na verdade, este casal já tem 4 filhos biológicos que não nasceram e recebe agora uma primeira filha adotiva, uma primeira filha do coração, com o sistema dela. E qual é o melhor lugar para essa criança? É aqui, depois do ranking de filhos naturais. Por quê? Porque esta criança vai ser sempre o primeiro filho adotivo. E deste lugar, essa criança tem direito à sua família de origem e tem direito, na intersecção de campos familiares, a pertencer aos 2 sistemas. E aqui é leve para ela. E aqui ela pode crescer saudável e aqui ela pode dizer sim ao que ela recebe de bom aqui. E aí, através da epigenética, né, que a gente fala que são essas influências ambientais, essa criança pode dar um verdadeiro upgrade, um salto quântico na evolução dela, no sentido de dar um upgrade realmente para esse DNA do qual ela veio. Quando ela tem direito a ficar com o que de melhor ela recebeu na família de origem, que é a vida, e também receber e aceitar tudo que este casal tem a oferecer em termos de educação e da vida dela no daqui para frente. Então isso pode correr muito bem. Agora tem uma outra coisa que acontece muitas vezes, que a gente vê acontecer. Esse casal tentou tanto ter filhos biológicos e não conseguiu. Ele adotou uma criança, ok, deu tudo certo. Digamos que ela consiga realmente limpar tudo isso e ela consiga adotar essa criança na primeira e única intenção de fazer pela criança. Mas agora que ela está tranquila, que deu tudo certo, ela se vê grávida de um filho biológico. Aonde cabe agora este filho biológico? Qual é o lugar desse filho biológico? O lugar desse filho biológico é aqui. E este filho biológico que nasceu, ele não é o primeiro, ele é o 5º filho biológico. Do lugar de 5º, isso é leve para ele. Se ele for chamado de primeiro filho biológico, porque ele é o primeiro que viveu, é como se ele estivesse usurpando um lugar que não é dele, o lugar deste primeiro. E aí, muito provavelmente, o que vai acontecer aqui, e que a gente vê muitas vezes acontecer, crianças com hiperatividade. Hoje é muito comum esse TDAH, né? Então, quando a criança, digamos assim, ela precisa ocupar um lugar aqui que não é dela, como se fosse o primeiro, ela tem aqui que viver por 5. Ela é a 5ª criança. Então, se ela é chamada de primeira, é como se ela estivesse carregando todos esses irmãos com ela. E também tem constelações que a gente vê hoje, que de repente a criança tem amigos imaginários, e onde ela fala, puxa, eu vejo zumbis, ou eu tenho muitos amiguinhos, e quando a gente coloca numa constelação, não raro, a criança escolhe bonequinhos exatamente o número de embriões perdidos. É uma coisa assim muito interessante da gente notar isso. Outra coisa, então aqui, voltando, o lugar dessa criança é o lugar de 5º filho biológico. E o lugar da criança adotiva, aonde é? Continua sendo o lugar de primeiro filho adotivo, primeiro filho do coração. Porque da mesma forma que antes, neste lugar, digamos, à margem dessa família biológica, digamos assim, na continuação, esta criança tem lugar e tem direito a pertencer a 2 sistemas, onde desse lugar ela pode pertencer tanto ao sistema que a acolhe, quanto ao sistema de origem dela. Aqui é leve para ela. Porque se essa criança é colocada aqui, como se
a criança, como a filha adotiva chegou antes, se ele é colocado no lugar de segundo e essa criança é colocada no lugar de primeira, isso também dá uma encrenca danada. Isso desloca, essa criança também, ela não cresce na força dela, ela vai ter uma série de problemas depois. Então, o bom lugar é esse lugar. Mais uma coisa que eu gostaria de falar antes de terminar, porque passa tão rápido, eu tenho mais 2 minutos. Então, assim, pessoal, outra coisa importante. Digamos que aqui aconteceu dessa forma, mas que aqui acontece algum problema e agora este casal se separa. O que acontece... Não, antes da separação. Então, o que acontece? Digamos que aqui essas crianças, esses embriões que foram transplantados, eles não viveram, mas digamos que ficaram alguns embriões ainda congelados lá no laboratório, dentro daqueles bujões de nitrogênio. O que acontece com esses embriões? Digamos, se esse casal aqui se separa, o que é comum acontecer aqui? De alguma forma, eles não conseguem refazer a vida deles. De alguma forma, esse homem fica ainda ligado nessa mulher, mesmo que ele não tivesse filhos, né? Vou até tirar isso aqui de lado um pouco aqui. Vou tirar esse filho natural, vamos fazer uma outra hipótese. Vou tirar a filha biológica, adotiva e os pais dela. Vamos supor que este casal tentou fazer a fertilização in vitro, transplantou os embriões, não deu certo, mas ficaram ainda alguns embriões congelados. O que acontece aqui? Eles se separaram, mas existe ainda um vínculo, porque aqueles embriões que estão congelados e latentes, sem a gente saber que destino eles vão ter, eles mantêm esse casal unido. Então, qual seria uma boa solução? Resolver o que fazer com esses embriões, não deixá-los lá. E aí existem algumas possibilidades. Uma delas é doar esses embriões para adoção, digamos assim. Uma outra possibilidade seria doar para a ciência. E uma outra possibilidade que, dentro do meu ponto de vista, eu particular, Uli, acho assim o que eu usaria se fosse o meu caso, é tirá-los do laboratório e levá-los, talvez, para o cemitério, fazer um ritual, uma despedida desses embriões, liberá-los nesse sentido, né? O Bert Hellinger também fala a respeito disso, ele também, os consteladores que hoje trabalham, eles também trazem esse feedback dessa vinculação que fica a partir desses embriões ainda congelados. Então é muito importante olhar para isso com amor, se responsabilizar pelos atos cometidos e viver esse luto de uma forma adequada e dar um destino, quer dizer, finalizar uma questão, levar até o fim. É uma coisa que se iniciou e que acabou ficando esquecida. Então, trazer de volta, trazer à luz, responsabilizar-se pelos atos cometidos e levar isso até o fim. Bom, pessoal, nosso tempo terminou. Eu espero que isso tenha trazido alguma luz ou talvez até algum conflito que a gente possa até conversar numa próxima vez. Agradeço se vocês me derem um feedback e estou à disposição. Meu telefone, o WhatsApp, o DDD é 15 e o número é 9111-5467. E eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada e uma boa semana. Tchau.